Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje vamos falar sobre números racionais, aula para o 7º ano. Hoje vamos falar sobre potenciação, ou seja, dentro dos números racionais vamos falar sobre potenciação. Vamos falar sobre base racional e expoente inteiro, ou seja, números racionais, potenciação, base racional e expoente inteiro. Vamos a alguns exemplos. Menos 3. Primeiro exemplo para a gente. Tem 3 elevado a menos 3. Isso vai ser igual a... Vamos lembrar que no 3 aqui, a gente tem um denominador que está oculto aqui. Olha ele aparecendo aqui de vermelho, ou seja, esse 3 aqui, que é a base, ele vai ter o 1 como denominador escondido aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa de quê? 3 sobre 1 elevado a menos 3. Repare que esse menos aqui, a função dele é o quê? Inverter a fração, ou seja, quem é denominador passa a ser numerador, quem é numerador passa a ser denominador, ou seja, para mim tirar esse menos aqui, eu vou ter que inverter essa fração. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, ou seja, isso é a mesma coisa de 1/3 elevado ao cubo, ou seja, agora eu já não tenho mais esse menos, porque eu inverti essa fração. Invertendo a fração, a gente vai ter o quê? 1/3 elevado ao cubo, que é igual a 1/27, ou seja, 1/3 elevado ao cubo é igual a 1/27. Vamos a mais um exemplo. Um outro exemplo para a gente, temos o quê? Menos 2 elevado a menos 2. Vamos lembrar que tem um 1 aqui debaixo do menos 2, ou seja, se eu não tenho um denominador aparente, tem um 1 debaixo dele. Para tirar esse menos, a gente tem que inverter a fração, ou seja, ficaria menos meio elevado ao quadrado, menos meio elevado ao quadrado. Vamos lembrar que se o expoente é par, a resposta é positiva, meio elevado ao quadrado vai ficar igual a 1/4, ou seja, menos meio elevado ao quadrado vai dar 1/4 positivo, ou seja, menos 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Um outro exemplo para a gente, menos 4 elevado a menos 1. Lembrando que tem um 1 debaixo do 4 porque não tem denominador, o denominador é 1. Para tirar esse menos 1/4 elevado a 1 é igual a menos 4 elevado a 1 é igual a menos 1/4 elevado a 1. Menos 1/4 elevado a 1 é igual a menos 1/4. Ou seja, menos 4 elevado a menos 1 é igual a menos 1/4. Vamos para mais um exemplo, ou seja, menos 2/3 elevado a menos 2. Repare que eu já tenho numerador e denominador, ou seja, para tirar esse menos eu tenho que inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, ou seja, isso é igual a menos 3/2 elevado ao quadrado. Menos 3/2 elevado ao quadrado, vamos lembrar que o expoente é par, expoente par, resposta positiva. 3 elevado ao quadrado vai dar 9, 2 elevado ao quadrado dá 4, ou seja, 9/4 menos 2/3 elevado a menos 2 é igual a 9/4. Outro exemplo para a gente, temos 5/6 elevado a menos 1. Vamos lembrar que para tirar o sinalzinho de menos, tem que inverter a fração. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Ou seja, 5/6 elevado a menos 1 é igual a 6/5 elevado a 1. 6/5 elevado a 1, a gente sabe que vai dar 6/5. Outro exemplo para a gente fechar, menos 3/4 elevado a menos 3. Para tirar esse sinalzinho de menos do expoente, tem que inverter a fração, ou seja, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, vai ficar menos 4/3. Menos 4/3 elevado ao cubo, porque eu já inverti, posso tirar esse sinalzinho de menos. 4 elevado ao cubo é 64, 3 elevado ao cubo é 27. Lembrando que o expoente ímpar tem o mesmo sinal da base, ou seja, menos 64/27. Ou seja,
menos 3 quartos elevado a menos 3 é igual a menos 64 27avos. Chegamos ao final de mais uma aula sobre números racionais para o 7º ano. Eu sou o professor Walter Bruno Santos, agradeço a presença de todos, bons estudos.